Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Que o Senhor esteja contigo, assim como Ele está conosco aqui. Que coisa maravilhosa podermos nos reunir nesse primeiro dia da semana, onde estamos já buscando conhecer mais do Senhor através do estudo bíblico que receberemos logo mais. E como é bom a comunhão uns com os outros. Que inverno diferente, irmãos. Estamos em pleno inverno com um dia lindo, ensolarado. Graças ao Senhor. Em tudo dai graças, não é, irmãos? Então vamos agradecer esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Um dia para Ele ser honrado, glorificado. Então vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor acrescenta na nossa vida. Amém. Agradecer a Deus pela saúde. Agradecer por esse primeiro dia da semana em que já estamos reunidos para louvar o teu nome logo cedo, logo de manhã, buscando o Senhor. E também, Pai, que o Senhor abençoe esse dia todo na nossa vida, na comunhão que teremos com os nossos familiares e também, ó Deus, logo mais à noite, no culto que prestaremos ao Senhor. Que tudo que for feito nesse dia, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós durante toda a semana que passou. E pedimos que o Senhor também nos abençoe nessa semana que agora começa. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós temos um tema e divisa novo. Sim, estamos no mês de junho. E no mês de junho, foi o aniversário da nossa igreja, no dia 7, nós mudamos o tema, que foi trabalhado durante um ano inteiro. E agora, do aniversário da igreja de 2020 até 2021, trabalharemos sobre um novo tema e uma nova divisa. E esse tema é muito apropriado para o tempo que estamos passando. Em tantas incertezas, causa-se um pouco de insegurança nas pessoas. E aí o pastor Isidro pensou um tema muito bom, que é firmados na fé. Vamos estar firmados esse ano todo, buscando o Senhor. Aliás, é a busca da nossa vida, né, irmãos? Estar firmados no Senhor, estar com a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Então, ter a nossa fé firmada nele. Então, nós vamos decorar 2 versículos da Bíblia que encontram-se na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, que é a nossa divisa. Vamos acompanhar? Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Amém. E agora vamos louvar ao Senhor com um hino muito lindo que nos dá a certeza, claro, nós sempre temos a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Vamos cantar esse belo hino ao Senhor. Hino 299 do cantor cristão, onde quer que seja. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, seja para campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero estar. Onde quer que seja, seguirei Jesus, diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro vou, onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero estar.
acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero estar. Amém. Procederemos agora à leitura bíblica e o faremos de forma uníssona no Salmo 65. O louvor te agrada em Sião. ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, espertas nações de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém. Glória a Deus. Senhor, que possamos exultar de alegria com os teus cuidados constantes. Somos gratos por tuas bênçãos e por tuas misericórdias inesgotáveis. Cantaremos agora o hino 403. Alegre. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz.
face a face, então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Nós teremos agora um momento missionário com a nossa irmã Lucimara. Queridos, hoje temos aqui no nosso momento missionário somente a oportunidade de mostrar a vocês como o nosso mundo está ficando lindo, cheio da alegria de Jesus. E esse hino que nós acabamos de cantar fala que eu alegre vou na sua luz. E só aquele que conhece Jesus pode ter alegria, né? Porque o caminho da pessoa que conhece Jesus, mesmo que ela passe por dificuldades, ela sente a alegria de ter o Senhor com ela. Ela não se sente só, em momento algum. Isso é uma bênção. Olha, essa semana, se você fez o depósito, nós não ficamos sabendo, porque não chegaram as fotografias. Domingo passado, nós pusemos essas duas carinhas aqui, porque conseguimos 50 sorrisos e colocamos essa carinha e mais 50 sorrisos para colocar essa outra carinha aqui. Mas essa semana, já sei que chegaram alguns sorrisos, mas ainda não chegamos no número 50. E quando temos os 50 sorrisos é que nós colocamos uma carinha contente. Então, nossa campanha continua, irmãos. Continuem mandando as ofertas e tirem foto do comprovante para a gente acompanhar o que você está fazendo também, ok? Muito obrigada, queridos. Mas hoje, apesar de nós não termos essa boa notícia de termos uma carinha contente, nós temos uma outra excelente notícia que queremos passar para os irmãos. Irmãos, vejam que coisa linda, irmãos, que aconteceu. Esse moço que vocês estão vendo aí chama-se Rafael Santos, das drogas à graduação em serviço social. Então, o pastor Isidro vai ler para os irmãos essa notícia maravilhosa que chegou a nós, diretamente da nossa missionária ali na Cristolândia. E os irmãos vão ver, porque as letrinhas são pequenininhas, não dá para acompanhar aí, irmãos, mas dá para ver aqui. Quero compartilhar com os irmãos o Rafael. Já temos tido contato com o Rafael nos últimos 3 anos ali na Cristolândia. É um rapaz fantástico que vem trabalhando ali com toda a equipe. E eu não poderia deixar de compartilhar, tanto agora pela manhã, como também pela noite, o que Deus tem feito através da Cristolândia e o que Deus fez na vida do Rafael Santos. Então eu vou retratar aqui o testemunho do Rafael. Os irmãos podem notar que está a Cristolândia, estão vendo a foto do Rafael, das drogas à graduação em serviço social, Faculdade Anhanguera. Meu nome é Rafael Santos. Eu cresci em um lar cristão, numa igreja batista. Aos 15 anos conheci as drogas e rapidamente me tornei um usuário compulsivo. No ano de 2012 fui acolhido no projeto Cristolândia de São Paulo, da Junta de Missões Nacionais. Graças ao bom Deus, a sua misericórdia me alcançou, Jesus transformou minha vida. Entendendo o meu chamado missionário, permaneci na Cristolândia. No ano de 2016, ingressei na Faculdade Anhanguera, que tem uma parceria com a Cristolândia de São Paulo, para fazer o curso de serviço social durante 4 anos. Após muitas lutas e perseverança, concluí o curso no dia 17/6/2020. Aleluia! Tive a oportunidade de defender o meu TCC e fui aprovado com louvor. Inclusive, a banca está indicando o meu trabalho para ser publicado pela universidade para a glória de Deus. Amém. Hoje faço parte do quadro de missionário em formação
da Junta de Missões Nacionais. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Queridos irmãos, Rafael é o primeiro a se formar nesta parceria. Repito, é o primeiro a se formar nesta parceria entre a Junta de Missões Nacionais e a Faculdade Anhanguera. Toda a honra seja dada ao nosso Deus. E, queridos irmãos, eu fico muito feliz de poder transmitir esta notícia que recebi de uma das coordenadoras da Cristolândia de São Paulo, da qual nossa igreja é parceira nos últimos 3 anos, e eu estou muito feliz pela vida do Rafael. A última vez que nós tivemos no mês passado, Rafael estava ali, aqueles irmãos que puderam me ver ali, me pegaram de surpresa, né? Nós fomos levar o frango, como sempre levamos, tanto que agora, próximo sábado, estaremos na Cristolândia levando frango para os missionários que estão trabalhando lá. E o Rafael estava ali na linha de frente, era aquele rapaz que estava usando o microfone. Realmente um rapaz totalmente transformado por Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que todo esse trabalho, às vezes há muitas pessoas que questionam, não é? Mas por que estamos investindo dinheiro? Isso não tem jeito. Eu digo para os irmãos, tem jeito sim. Olha aí o que Deus fez na vida do Rafael e tem feito na vida de muitos, de centenas ali de pessoas que têm passado pela Cristolândia nesses últimos 10 anos. Eu não diria nem centenas, mas já diria mais de 1000 pessoas, né, que já passaram por lá. No momento nós temos mais de 200 que estão em recuperação. Estejamos orando. Este é um projeto de Deus. Este é um projeto que a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina está inserido para a honra e glória de Deus, pois nós acreditamos que Jesus transforma. E aí está o resultado. Eu estou muito feliz pela vida do Rafael. Sabe por quê, queridos? Ele é o primeiro a se formar nesta parceria entre a Junta de Missões Nacionais e a Faculdade Anhanguera. Que venham muitos outros para também ter a sua formação nessa parceria e que sejam instrumentos de Deus para a transformação. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem participado, que tem contribuído com a obra de missões. Aí está um resultado. Isso é só um pouquinho daquilo que Deus faz e que chegou ao nosso conhecimento. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida do Rafael e abençoando também a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Amém. Oremos. Adorado Deus, queremos agradecer por nos ter escolhido para anunciar os teus feitos em favor da humanidade. Tu enviaste o teu único filho para morrer em nosso lugar. Por teu amor, o Senhor nos ofereceu a vida eterna. Essa vida o Senhor quer dar a todos os habitantes da terra. E os teus filhos, missionários, estão anunciando a mensagem de salvação que o Senhor oferece gratuitamente. Não permita, Senhor, que falte nada para eles, pois estão levando a mensagem transformadora de Jesus. Alguns desses missionários têm sofrido perseguição, outros enfrentam o descaso e a indiferença. Fortalece o ânimo deles e dá muitas alegrias. Amém. Por favor, Pai, multiplique as ofertas que estão sendo trazidas por nós. Abençoe essa campanha para que possamos transformar a tristeza em alegria. Amém. Nas vidas de todos os que vierem a conhecer Jesus através dos nossos missionários. Amém. Sabemos que a tua vontade é que o mundo se encha com a alegria de Jesus. Ajuda-nos a realizar a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Todo servo precisa separar um tempo para refletir e aprender a fazer a vontade do Senhor. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é na palavra de Deus que encontramos os ensinos necessários para conhecer a vontade dele. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é seu livro de estudo, para acompanhar essa aula. Hoje, no momento de ensino, o professor Alexandre nos traz
Na aula de hoje, o tema Esperança e Fé em meio à pandemia. Eu vou diminuir aqui para que os irmãos eu possa colocar a aula para os irmãos. Vamos ver. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, usando esse nosso espaço para falarmos um pouco da Palavra de Deus, usarmos esse espaço aqui para a nossa EBD. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão me acompanhando nesse momento. E, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero trazer uma palavra hoje, que é o seguinte: essa semana agora eu recebi, como sempre recebo, como regularmente eu recebi algum material assim da editora Ultimato, né? E aí o que acontece? Eles me mandaram aqui um material e eu encontrei um texto muito bom, que está falando sobre a esperança em tempos de pandemia. O título do texto é A Esperança Anda de Mãos Dadas com a Fé e o Amor. Esse texto ele foi escrito por, só citar o autor aqui para vocês, Ernie Walter Seibert. Ele é doutor em Ciências da Religião, mestre em Teologia, né? Autor de 5 livros, né? Sobre Teologia e Ciências da Religião, e atualmente ele é diretor executivo, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele ocupa esse cargo na Sociedade Bíblica. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Eu achei um texto muito rico, muito bom. Eu quero compartilhar ele com vocês. Então, voltando aqui, né? O título é A Esperança Anda de Mãos Dadas com a Fé e o Amor. O nosso texto começa assim, ó. Pela primeira vez na história, o mundo todo está mobilizado por causa de uma doença. Em outras ocasiões, um país ou uma região já se mobilizaram para combater o avanço de uma enfermidade. Na década de 1970, por exemplo, a meningite atingiu níveis alarmantes no Brasil e uma grande campanha de vacinação foi realizada. O alvo era vacinar 10 milhões de pessoas em apenas 4 dias. E o país inteiro se movimentou por causa desse surto. Mas todo esse movimento foi limitado a apenas um país. Ele começa citando aqui um exemplo, né, para nós percebermos como que essa pandemia que nós estamos vivendo nos dias atuais, ela é um pouco diferente, ou melhor, ela é muito diferente de outras que nós tivemos aí pelo menos nos últimos anos, né? Falando só de século XX, né? Não vamos nem mergulharmos muito na história. E ele cita aqui o Brasil. E é interessante, na década de 70 realmente o Brasil ele teve um surto de meningite. E olha que coisa interessante, vocês sabem que antes de eu ler esse texto da revista Ultimato, eu estava lendo um texto, não um texto, assim, uma matéria, né, jornalística do jornal Estadão, falando sobre esse período aqui do surto de meningite no Brasil, né? Um jornalista, acho que vocês talvez conheçam ele por nome, né, o jornalista Clóvis Rossi, ele faleceu ano passado. E ele trabalhou muitos anos no jornal Estado de São Paulo, depois ele foi colunista da Folha de São Paulo, né? Jornalista por muitos anos. Em 1974,
Desculpem, eu estou só abrindo esse parênteses aqui. Em 1974 ele escreveu um texto falando sobre a meningite em São Paulo e sobre as dificuldades que os jornalistas estavam encontrando naquele momento de fazer uma cobertura sobre essa doença, sobre esse surto. Havia uma grande dificuldade de se obter informações sobre o surto de meningite. O governo ele retinha muitas informações, ele passava as informações de forma truncada, né? Tanto que o próprio jornalista Clóvis Rossi ele teve um texto dele censurado no jornal Estado de São Paulo. Por quê? Porque ele falava sobre o surto de meningite e sobre como que o governo estava escondendo informações desse surto de meningite, né? Ele teve o texto dele censurado. É interessante a gente ver que, a gente perceber que no momento de uma epidemia, de um surto, de uma pandemia como esse que a gente está vivendo, uma das primeiras vítimas, né, é a informação, né? Mas legal, ele está comparando aqui o Brasil da década de 70 com o período de agora, dizendo, olha, o Brasil viveu um surto como esse, mas era um problema localizado, um problema limitado ao Brasil, né? Ele vai dar um outro exemplo, ele fala, na África, mais de uma vez, houve movimentação de diferentes nações por causa do chamado vírus Ebola. Em 2014, por exemplo, vários países africanos e outros de fora daquele continente fizeram um grande esforço para evitar a propagação desse vírus, mas a movimentação também foi limitada. Então percebeu, ele está falando assim, olha, tanto no Brasil na década de 70, como mais recentemente com o vírus Ebola na África, houve um estrago muito grande provocado por um surto, por uma epidemia, mas era uma coisa mais regionalizada, mais localizada, né? Diferente dessa pandemia de hoje, que está afetando praticamente o mundo inteiro, sem exceção, né? É uma situação realmente nova para nós, né? Assim, para o nosso tempo. E aí ele fala, neste ano, por causa do coronavírus, países de todos os continentes estão tomando medidas que vão desde o fechamento das fronteiras, suspensão das atividades escolares, adiamento ou suspensão de eventos e celebrações religiosas, competições esportivas, espetáculos culturais, até chegando ao confinamento das pessoas dentro de suas casas, para evitar um maior contágio. E aí ele fala assim, as reações à atual pandemia são as mais variadas. Podemos falar de espanto, podemos falar de medo e podemos inclusive falar de desespero. Muitas pessoas estão se perguntando onde está Deus. Muitos perguntam por Deus nesse momento, né? Infelizmente é uma situação, a situação que nós estamos vivendo, a gente já sabe como funciona, né? Quem confia em Deus procura se apegar ainda mais nele e seguir confiando nele. Quem já não acredita muito em Deus e já não leva ele muito a sério normalmente, vai se perguntar realmente por que ele não está fazendo alguma coisa, né? Diante dessa catástrofe toda. Outros procuram culpados em todas as esferas, política, econômica, cultural ou espiritual. É verdade, irmãos, numa situação de crise como essa que nós estamos vivendo, e uma crise que é mundial, uma crise que indistintamente está afetando todo mundo, é claro que eu não sou muito adepto daquela ideia de que todos estão no mesmo barco. Não, nem todo mundo está no mesmo barco, né? Tá certo? Nós temos uma sociedade extremamente fragmentada, extremamente desigual, e claro que dependendo de onde você estiver, de onde você se encontrar, você vai poder lidar melhor e ultrapassar melhor esse período do que outras pessoas, isso é uma verdade. Mas num momento como esse que nós estamos vivendo, de epidemia, de crise,
tá certo? Essa crise fazendo estragos na saúde, na economia, etc. e tal, as pessoas começam a procurar culpados, né? Tá certo? Começam a procurar o quê? Bode expiatório. Alguém tem que levar a culpa por isso, né? E aí o pessoal começa, né, a fazer especulações na política, na economia, na cultura, no campo espiritual, né? E nós estamos vendo essa situação hoje. Tem gente que acredita que esse vírus ele surgiu por razões naturais, né? Por uma maior proximidade do homem com animais silvestres, pelo consumo, né, desse tipo de animal, desse tipo de carne, pela manipulação de alguns animais silvestres, tá certo? Inclusive essa é a vertente mais aceita pela ciência, né? Tá certo? Que o vírus surgiu por causas naturais. Tem gente que acredita que isso foi produzido em laboratório, que é tudo culpa da China, né? Tá chamando de vírus chinês, né? Tá certo? E nós temos, infelizmente, as questões políticas, né? Quer dizer, um querendo jogar o problema no colo do outro, né? Tá certo? Dizendo, toma que o filho é teu, quer dizer, a culpa é sua porque você fez a quarentena, você quebrou com a economia, né? E o outro fala, não, a culpa é sua porque você não tomou as devidas precauções e mandou todo mundo sair, quer dizer, e aí vai ficar aquele jogo de empurra-empurra, né? Cada um querendo culpar o outro para sair mais bonito na foto, né? Mas aí, tirando isso, ele diz assim, tudo isso leva-nos a refletir sobre a esperança. E aí vem a pergunta, pode haver esperança em meio a essa pandemia? O que a Bíblia diz sobre a esperança? Podemos aprender algo com ela? Então nós vamos agora, nessa parte do texto, começar a refletir um pouco sobre a esperança, né? E vamos buscar na Bíblia o que se fala sobre esperança, né? Em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios 13, a esperança está vinculada à fé e ao amor. Citando aqui a Bíblia. Portanto, agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Nesse caso, a fé não se refere simplesmente a um sentimento da pessoa. A fé é caracterizada pelo objeto da fé, ou seja, em que a fé se apega, em que a fé se sustenta. A fé se apega ao Deus verdadeiro. Essa fé está ligada à esperança. Então, pessoal, presta atenção numa coisa, nós estamos falando aqui de esperança, mas esperança à luz da Bíblia. E quando a gente fala de esperança à luz da Bíblia, não podemos esquecer que esperança é algo que está vinculado à fé. E quando a gente fala aqui de fé, não é fé no sentido de um sentimento que você tem. Não é o sentimento da pessoa. Fé é uma coisa que está ligada, que está caracterizada ao objeto da fé. No que a sua fé se apega? No que a sua fé está fundamentada? Então ele fala que a fé, segundo a Bíblia, ela se apega ao Deus verdadeiro. E aí vamos continuar, ele diz aqui o seguinte, a ligação da esperança com a fé em Deus mostra que a esperança não é uma criação da mente humana. Quando dizemos a alguém de forma simplória que tudo vai melhorar, isso pode até transmitir um certo ânimo à pessoa, mas a esperança cristã não se baseia em uma projeção de nossos desejos. Gente, atenção para isso, tá? Vamos voltar e vamos reforçar isso daqui. Olha, fé não é simplesmente um sentimento da pessoa. Legal. Aí agora ele vai complementar, ele vai aprofundar um pouco mais. Ele vai falar assim, ó. A fé não se baseia numa projeção dos nossos desejos. Não é só a gente pensar positivo,
ter vibrações positivas para que tudo dê certo e para que tudo corra bem, né? Ah, se você pensar positivo, tudo vai dar certo. Não, não é bem isso. Não se esqueça, a fé é caracterizada pelo objeto da fé. Então aí ele vai falar aqui o seguinte, ó. A fé verdadeira põe sua esperança em Deus e em suas promessas, e não no ser humano. E aí ele vai citar aqui Jeremias 17, 5 a 8, passagem conhecida nossa que nós vamos ler agora. Olha o que diz aqui em Jeremias. Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 5. Assim diz Yahvé, assim diz Deus: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Olha que bonito isso aqui, ó. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então, voltando aqui, ó, em Jeremias 17, de 5 a 8, o profeta diz que nossa confiança deve estar em Deus. Isso nos traz esperança para o futuro. Lembra? Esperança está associada à fé. E fé em Deus. No Deus verdadeiro, no Deus apresentado pela Bíblia. Isso nos traz esperança para o futuro. E aí ele vai falar assim, ó, já caminhando para o final. Nem mesmo a segurança religiosa pode fundamentar nossa esperança. Atenção, segurança religiosa, ela não pode fundamentar a nossa esperança. Tem gente que fundamenta a sua esperança na religiosidade, no fato de pertencer a esta ou a aquela denominação. Ah, eu estou sendo menos atingido pela pandemia, a praga está chegando menos ao meu arraial porque eu sou da denominação tal e a minha denominação é a verdadeira, né? O resto é gentalha. Não, ele fala aqui, a segurança religiosa, ela não pode ser o fundamento da nossa esperança. E aí ele vai citar novamente Jeremias. Em Jeremias 7,4, olha o que ele diz aqui, ó. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros, este é o templo do Senhor. Jeremias falando. Então veja bem, não é um templo, nem a religiosidade que pode nos trazer segurança. Somente Deus pode nos dar a esperança que tem um fundamento seguro. Fundamento seguro, esperança segura só em Deus. Não é a religião, não é o templo, não é os ritos, não são os cerimoniais, não é uma certa denominação, não. Tá certo? E aí ele vai falar assim, ó, mas a esperança também é paradoxal. Sabe o que é uma coisa paradoxal? Contraditória. A esperança, ela é contraditória. A esperança é invisível. Ela está projetada num futuro que esperamos, mas que ainda não temos. Vamos lá? Romanos 6,24. Olha o que diz em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo?
O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É verdade, né? Se você, como ele diz aqui em Romanos, né, se você está esperando por algo que você já está vendo, você já não está esperando mais. Isso não é mais esperança, isso já é constatação, né? Tá certo? Então a fé é isso, né? É a firme certeza de que nós esperamos por algo que não vemos, mas que nós vamos receber, que vai se cumprir futuramente. A esperança se firma em Deus e em suas promessas. Isso não quer dizer que ela é o que muitos chamam de o ópio do povo. Ao contrário, a esperança em Deus e em suas promessas modifica a nossa perspectiva de vida e nossa maneira de agir. Tem muita gente que acredita nisso, né? Tem muita gente que acha que a religião é o ópio do povo. O que é ópio? Ópio é uma espécie de droga, né? Então, para que serve a religião? A religião serve para deixar você anestesiado, para deixar você inerte, para deixar você sem ação, né? O mundo está caindo à sua volta, mas você está lá, né? Tá certo? Você fica alienado, você fica afastado do mundo, né? É como se você... É como se a religião estivesse te anestesiando, te drogando, né? Mas ele fala que não, que essa esperança em Deus e nas promessas de Deus, ela modifica a nossa perspectiva de vida e a nossa maneira de agir agora, aqui, né? Por isso, a esperança em Deus está ligada ao amor, ou como dizem as traduções bíblicas mais antigas, a esperança em Deus está ligada à caridade. Nos momentos mais difíceis da vida, a esperança liga-se ao amor e resulta na caridade, para com os que têm necessidades. O egoísmo e o medo são abandonados e as obras de amor são realizadas. Se aplicamos esses pensamentos bíblicos à presente situação de pandemia que o mundo vive, podemos tirar algumas lições bem práticas. Em outras palavras, se você depositar a sua esperança em Deus e nas suas promessas, se a sua esperança estiver alicerçada, fundamentada na fé, e se o objeto da sua fé é Deus e as promessas de Deus, ele fala, então a gente pode tirar algumas lições práticas para a pandemia na qual nós vivemos hoje. Primeira lição que ele vai deixar aqui para a gente: não vamos confiar em promessas humanas que dizem que tudo é apenas algo que vai passar rapidamente. Se confiamos em Deus e nas suas promessas, podemos dizer que se a situação for muito dura ou muito simples, nossa relação com o futuro ou com a eternidade não se modifica. Estamos cobertos pelo amor de Deus e podemos agir com naturalidade, tomando precauções, sem sucumbir ao medo ou ao pânico. Confiamos sempre na provisão divina. Atenção para isso. Se você está confiando em Deus, se a sua esperança está em Deus, nas promessas de Deus, nós vamos lidar de uma forma diferente com o futuro. Se esse futuro vai ser melhor, mais duro, né? Se ele vai ser melhor ou se ele vai ser mais duro, se ele vai ser mais difícil, né? Não importa. A nossa relação com o futuro, por causa da nossa confiança em Deus, ele não se modifica. Nós confiamos sempre na provisão divina. E aí, para terminar, essa certeza quanto ao presente e ao futuro nos dá a liberdade para agirmos com amor para com aqueles que necessitam de nós. Tal qual o bom samaritano, não é o medo dos malfeitores que ainda podem estar por perto que irá nos impedir de ajudar quem precisa de nós.
transportando para nossa realidade hoje. Não é a presença do vírus e não é o estrago que o vírus está fazendo que vai nos impedir de ajudar quem precisa de nós, tomando, logicamente, nossas precauções. Não é o vírus que vai nos recolher de forma egoísta a cuidar apenas de nós mesmos, sem entendermos o manto da caridade, sem estendermos, o manto da caridade aos que precisam. A esperança cristã, unida à fé e ao amor, modifica a nossa perspectiva de vida e faz com que nossa fé seja ativa no amor. Amém, meus irmãos? É isso, né? Então, coloque a sua esperança em Deus, né? Que a sua fé, que a sua esperança esteja ligada a uma fé alicerçada em Deus, que o objeto da sua fé seja o Deus revelado na Bíblia, o Deus que tem promessas para nós e o Deus que não vai falhar, que vai cumprir essas promessas. Amém, meus irmãos? Então que possamos lembrar, em meio a toda essa pandemia, que há esperança e que a esperança ela está ligada à fé e ao amor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos e um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos os irmãos e irmãs. Tenham uma boa semana na graça de Deus. Amém, irmãos. Tchau. Olá, meus queridos, espero que todos estejam muito bem. Que delícia de aula, não é? Que delícia de tema, falarmos sobre esperança. E a nossa esperança tem que estar sempre alicerçada no Cristo, o Filho de Deus, crucificado na cruz por nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, assentado à direita de Deus Pai, aquele que nos advoga e aquele que nos deixou o Espírito Santo. Este Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que nos traz a esperança vindoura. Esta é a razão da nossa fé. O mundo está atravessando um momento muito difícil. Os governos têm chamado profissionais da área psicológica, de todas as áreas, para poderem compor, inclusive daquilo que eles chamam, na verdade, de serviços religiosos. E nós, como Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, não estamos prestando um serviço religioso, mas estamos prestando, na verdade, um serviço ao Rei e ao Reino, pois nós estamos com a missão principal de levar esta esperança, a esperança da vida eterna, a esperança que produz em nós serenidade, que produz em nós paz, para atravessarmos momentos duros, momentos não tão duros, mas sabendo que Jesus sempre cumpre aquilo que ele promete. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E a palavra também diz lá no Salmo 23, não é? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, esta é a nossa esperança, esta é a certeza, isto é que nos impulsiona, isto é que nos leva para poder passar para os outros esta esperança que chama-se Jesus, o Filho de Deus. Estou muito feliz porque a igreja está atuando. Ontem entregamos cestas básicas, parte social da igreja continua atuando. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que doaram gêneros alimentícios e têm doado gêneros alimentícios para que possamos abençoar outras vidas, para que possamos trazer esperança, possamos falar da esperança através também do amor,
através de atitudes, não é? Porque Spurgeon mesmo disse, pregue a palavra o tempo todo. Use palavras, se necessário for. Então, que as nossas atitudes possam refletir de uma forma contundente a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Amém. Sábado que vem estaremos lá, eu e Lucimara na Cristolândia, levando também o frango, como sempre levamos ali para os nossos queridos. Sempre levamos uma boa quantidade de frango para os missionários e também para ajudar, porque aquilo que eles recebem, eles repartem com todas as unidades. Lembrando que temos mais de 200 pessoas que estão se recuperando do vício. E estou muito feliz porque nós estamos trabalhando. Amanhã, nossa querida irmã Inelita está voltando para a igreja, para estar cuidando ali do templo, para cuidar da casa do Senhor ali naquele lugar. Que Deus te abençoe, Inelita, que tudo corra bem, nós estamos juntos. E estamos já, irmãos, orando, já estamos regando em oração para começarmos testes com lives ali dentro do templo, para ver como é que vai ficar, porque nós queremos manter a qualidade, para que todos aqueles que nos acompanham, membros da nossa igreja e também amigos, irmãos que vêm nos acompanhando, possam ter acesso às nossas lives. Então, dentro do mês de julho, deveremos começar alguma coisa dentro do templo e gradativamente vamos reabrindo o templo para recebermos, talvez às quintas-feiras, depois no domingo de manhã. Vamos fazer isso de forma gradativa, planejada, com responsabilidade, que o momento exige. Temos que ser responsáveis uns pelos outros. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, voltarmos de forma gradativa, de forma responsável, também é a demonstração da esperança e do amor, certo? Então, espero vê-lo logo mais 18h30 para o nosso culto noturno e agradeço muito pela sua companhia e por escolher estar conosco, celebrando o nome do Senhor. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e que a consolação, a esperança e a instrução do Espírito Santo repousem sobre nós, repousem sobre as nossas famílias e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.